Oi, oi, quarto ano, boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Animados para a última aula dessa semana? Oh, como é bom chegar sexta-feira, saber que vem o sábado e o domingo e a gente vai estar descansando, né? Então vamos deixar tudo prontinho hoje para passar o final de semana tranquilo, né? À vontade. Hoje nós teremos aula de história, então peço que você busque o seu livro e abra na página 58. Nós vamos falar sobre a nossa história, a história do nosso país, do nosso povo. Para dar início e ilustrar esse tema tão bonito, vou colocar um trechinho da música Pindorama para que vocês possam ver. E colocarei na descrição o vídeo completo da música para vocês assistirem depois. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falavam tupi português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Viram que legal? Essa música já conta a história da chegada dos portugueses aqui no nosso país, que eles disseram que descobriram o Brasil, quando na verdade o nosso país já tinha dono. E nós vamos falar sobre esses donos agora. Página 59, os primeiros habitantes do Brasil, que eram os indígenas, os índios, né? Foram chamados assim pelos portugueses, que saíram de Portugal para encontrar o caminho para as Índias. E no meio do caminho encontraram essas terras desconhecidas e os habitantes que aqui viviam, eles chamaram de índios. Aqui no Brasil era em torno de 4 a 5 milhões de indígenas que já viviam aqui, espalhados por todo o território. Eles se dividiam em grandes povos, como exemplo, Tupi-Guarani, Aruaque, o G, que eram daqui do Planalto Central, né? Entre outros. Hoje, para estudar a população indígena, os historiadores buscam conhecer suas tradições, sua língua, tá? E tudo o que une uma tribo à outra. E tribo, o que é? Tribo é um grupo de famílias que vivem numa mesma aldeia. Elas normalmente constroem ali suas ocas no mesmo local, ali algumas em círculo, outras mais retas, uma atrás da outra, mas próximas, né? E vivem da mesma forma. Esse grupo que vive na mesma tribo, normalmente eles trabalham juntos com a pesca, com a caça, com a produção dos materiais, dos utensílios domésticos que eles precisam utilizar. Eles fazem tudo juntos. Essas famílias resolvem tudo o que vão precisar para o dia a dia, unidos. O trabalho indígena também é dividido, de forma que cada um possa fazer a sua parte. Enquanto os homens saem para caçar, para pesca e protegem sua aldeia, as mulheres cuidam da plantação, dos utensílios domésticos, cuidam das crianças e também da casa. Então, na tribo indígena, todo o trabalho é dividido de forma coerente.
Os indígenas também só tiram da natureza aquilo que eles precisam para sobreviver. A forma de viver indígena não tem o egoísmo e a ganância que o homem branco trouxe para o nosso país, tá? Os indígenas vivem de um jeito que eles colhem tudo o que aquela terra tem para fornecer para eles. Em seguida, eles buscam outro lugar para continuar a sobreviver, tá? Para continuar tirando desse lugar, desse ambiente, o que ele tem também para dar. Hoje em dia, a gente sabe que é diferente essa história. Por quê? Porque hoje eles não têm mais esse direito de morar onde eles quisessem, onde eles encontrassem alimento suficiente para sua família. Hoje, eles precisam morar em reservas indígenas, nas que ainda existem, né? Ainda sobrevivem até hoje. Os indígenas contribuíram muito para a nossa formação, para a formação do nosso jeito de viver e de agir, para nossos costumes. Eles deixaram palavras, deixaram alimentos que nós aprendemos a comer com eles, né? Eles deixaram as lendas do folclore brasileiro, que a maioria é de origem indígena, e mesmo tendo sido massacrados pelos europeus que chegaram ao nosso país achando que eram donos de tudo, eles ainda conseguiram lutar e se manter vivos na nossa cultura. É bom lembrarmos que, com a chegada dos portugueses ao Brasil, logo no início, os indígenas serviam para eles, né, eram importantes para eles. Então, o que acontecia? Eles conheciam as terras, eles conheciam as plantas que existiam aqui, eles sabiam lidar com os animais, então eles serviam, eles tinham alguma serventia para os colonizadores europeus. Porém, com o tempo, os europeus foram querendo sempre mais e mais, e os índios começaram a entender que estavam sendo escravizados, que estavam trabalhando mais do que era necessário. Eles estavam acostumados a tirar da terra a sobrevivência apenas. Não queria ficar rico ou muito dinheiro para eles, não importava. Eles não tinham noção do valor que isso tinha. Para eles era praticamente zero. Então, o que começou a acontecer? Eles começaram a lutar. Eles começaram a lutar para se livrar das garras dos europeus. Com isso, acabaram morrendo muitos indígenas, porque eles tinham ali um arco e flecha, uma lança no máximo. Os europeus vieram com armas de fogo, já massacrando e exterminando com muitas aldeias indígenas, com muitos povos indígenas. Então, foram anos e anos de luta e fuga para que conseguissem sobreviver e manter sua cultura ainda existente. Hoje em dia, os estudiosos acreditam que ainda existe em torno de 206 etnias indígenas, mais ou menos 170 línguas. Porém, ainda muitos povos ainda vivem em locais afastados, escondidos na Amazônia, para tentar manter a sua cultura viva, o seu modo mesmo original de viver. Sabemos, né, que o índio hoje não quer ser tratado como alguém diferente, como alguém que é incapaz. Ele quer ser tratado como uma pessoa comum, como todos nós somos. Se pararmos bem para pensar bem, nós também temos um pouco desse sangue indígena. Nós temos o sangue europeu, indígena e negro, todo misturado entre a nossa população brasileira. Então precisamos ficar atentos ao respeito que nós devemos a essas pessoas que ainda querem manter a sua origem, o seu jeito próprio de viver. Eles têm esse direito, assim como nós temos o direito de viver do jeito que nós entendermos que seja melhor para nós e para os nossos familiares. Sempre
respeitando uns aos outros. Hoje existe também um órgão que é responsável pelo cuidado, a proteção da cultura indígena, que se chama FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tá? Então, essa fundação, ela é responsável pelas pesquisas, né, para reconhecer os povos indígenas que ainda sobrevivem até hoje e a forma com que eles vivem, descobrir a língua que eles falam, a língua original lá dos ancestrais, dos primeiros povos indígenas que foram reconhecidos, tá? Então é muito importante nós termos essa memória de que esse povo faz parte da nossa história. Vamos agora, meus amores, para as atividades. As atividades serão da página 65 até 68. Na questão 1, de acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. Então, o significado de FUNAI, reserva indígena, função das reservas indígenas. Então, você vai explicar o que é cada um. Responda as perguntas. Questão 2, letra A. Quem trabalha na aldeia? Letra B. Como é feita a divisão do trabalho? Letra C. O que os indígenas fazem enquanto aguardam o período da colheita? Letra D. O que herdamos da cultura indígena nos nossos hábitos e costumes? Expliquei aqui de uma forma mais resumida, porém, tudo o que está sendo pedido aqui na atividade está no texto, hein? Questão 3. Forme um grupo com seus colegas e escolha um desses povos indígenas para pesquisar. Não precisa formar grupo, você escolha um desses povos que você está vendo aí e pesquise sobre ele, anotando no seu caderno. Também tirar a foto e me mandar no WhatsApp, tá? Questão 4. De acordo com o que você estudou, faça um texto sobre os grupos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses e ilustre-o. Então, o espaço é pequeno, não é um texto enorme, mas você escreve aí uma frase, pelo menos explicando como era essa questão dos grupos indígenas e da chegada dos portugueses. E faça um desenho. Todo desenho tem que ser pintado para ficar bonitinho e para eu conseguir reconhecer o desenho direitinho que você fez, tá? Questão 5. Complete os espaços com informações relacionadas com o modo de vida dos indígenas, em relação à moradia, como era a moradia dos indígenas, e a alimentação, o que eles comiam, do que eles se alimentavam. Questão 6. Pesquise quais foram as causas da morte de um grande número de indígenas. Isso é muito importante, hein? Faça essa pesquisa tanto no texto quanto na internet, se for necessário, e responda direitinho aqui a questão. Questão 7. Marque um X nas afirmativas certas. Então, você vai analisar cada afirmativa e marcar a correta. Questão 8. Os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças. Então, dá uma olhadinha, volta no texto, dá uma pesquisada para poder responder, certo? Sobre os costumes indígenas, pinte de acordo com a legenda. Você vai pintar o trabalho das mulheres de vermelho e o trabalho dos homens de verde, tá? Questão 10. Pesquise e escreva 2 contribuições deixadas pelos indígenas à nossa cultura. Na parte do vocabulário, são as palavras que eles deixaram que nós utilizamos até hoje. Na parte dos alimentos, são os alimentos que eles já comiam, já cultivavam, que nós continuamos cultivando e comendo até hoje. E os costumes, o que eles faziam que nós ainda fazemos? Tem costume sim, viu? Só pesquisar para encontrar. Questão 11. Responda as perguntas a seguir. Quem saiu mais prejudicado na relação entre os europeus e os indígenas? Pergunta fácil de responder, hein? Então, vamos lá. Letra B.
os nativos eram considerados um entrave para a ocupação das terras brasileiras pelos portugueses. Por quê? O que é entrave, tia? Quer dizer que eles atrapalhavam, que eles incomodaram os portugueses quando os portugueses resolveram ocupar o nosso território. Por que eles incomodavam? Letra C. Que métodos os portugueses usaram para tomar as terras dos nativos? Então, o que eles fizeram? Como foi que eles tomaram as terras dos indígenas? Tudo muito fácil de responder. Joguem a preguicinha de lado, nada de preguiça na hora da atividade. Terminou? Aí fica livre, né? Mas ainda tem um assunto muito sério que nós temos que falar hoje, não é? Ah, quem se lembra aí? Dia das Mães. No segundo domingo de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. Essa pessoa tão especial na nossa vida. Ela que nos deu a vida, né? Ela que fez com que nós estivéssemos aqui. Sabemos que tem mãe adotiva, sabemos que tem mãe que é avó, tem mãe que é tia, tem mãe que é o pai, né? Mas todos eles garantiram que nós estivéssemos aqui hoje, né? De alguma forma, eles estiveram presentes na nossa vida. Então vamos retribuir um pouquinho. Para começar, vamos fazer a atividade de portfólio. Na atividade de portfólio, você vai colocar o cabeçalho, bonitinho. Depois do cabeçalho, o cabeçalho da atividade de portfólio tem que ter nome da escola, nome do aluno, série e data, tá? Depois do cabeçalho, você vai escrever segundo domingo de maio, Dia das Mães. E em seguida você vai colocar minha mãe é e vai completar essa minha frase. Você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar é a melhor mãe do mundo, é muito linda, é muito inteligente, é muito feliz, é muito alegre, é minha melhor amiga. Minha mãe é e completa do seu jeito. E vai desenhar de acordo com o que você completou. Tá? Vai ilustrar a sua frase. Desenhando e pintando. Me manda uma foto da sua atividade de portfólio e guarda ela direitinho para levar para a escola quando nós voltarmos. Mas como a gente não pode deixar de dar um presente, né? Para a mamãe, ela merece um presente, né? Então vamos fazer pelo menos um cartão, já que nós não estamos pertinho, para fazer alguma lembrança bem bonita. Vamos fazer um cartão bem bonito, né? Para a mamãe guardar com todo carinho, que ela ama receber cartões e presentes dos filhos. Para isso, nós vamos precisar somente de uma folha, tá? Pode ser essa folha, o papel A4 fininho, e se você tiver papel criativo, mais grossinho, ou uma metade de cartolina, também um pedaço de cartolina, você pode utilizá-lo. E canetinha, eu, como gosto de desenhar bem bonitinho, uso também a régua. Se você quiser desenhar a lápis primeiro, fica à vontade. Então vamos começar Vamos assim. dobrar a folha, ponta com ponta. Agora vamos pegar apenas uma das pontas e dobrar como se fosse a metade da metade, deixando passar um pouquinho só. Agora vamos iniciar no desenho. Eu vou fazer uma caixa de presente. Caixa pode ser feita do seu jeito, tá? Esse é o meu, é só um exemplo. A sua caixa não precisa ficar igualzinha à minha, mas tem que ser uma caixa de presentes. Agora nós vamos colocar uma mensagem, iniciando na frente, escrevendo mamãe, e dentro nós vamos escrever eu te amo. Em seguida vamos encher o centro do cartão de coraçõezinhos. E prontinho, está pronto o seu cartão surpresa da mamãe.
Vamos lá, mãos à obra. Estou aqui à disposição para vocês. Beijo, beijo. Fala comigo, hein?